O milionário paralítico salva a mendiga negra com uma folha e muda seu destino para sempre. A chuva caía forte na cidade, transformando as ruas em rios de água suja. Em meio ao caos, Carlos, um milionário paralítico, observava pela janela de sua mansão, isolado em um mundo de solidão e riqueza. Ele se acostumara com a dor da ausência, uma vida marcada por dinheiro, mas sem emoção. Cada dia se arrastava, perdido entre os ecos da sua própria tragédia. Foi então que, em meio a um vendaval de água e vento, a imagem de Amina surgiu diante dele. Uma mulher negra, com traços fortes e olhar brilhante, que desafiava a tempestade. Ela estava encharcada, mas não parecia abalada. Com as mãos ágeis e delicadas, moldava uma folha de papel, criando um origami que dançava ao ritmo do vento. Carlos, intrigado, sentiu seu coração pulsar de curiosidade. Quem era aquela mulher que parecia exalar coragem a cada movimento? Amina se aproximou da mansão, batendo levemente na porta, como se o dê. Carlos hesitou, mas seu desejo de conhecer mais sobre ela o levou a abrir. Ela sorriu, um sorriso bonito que iluminou o dia cinzento, e entregou o origami. Uma magnífica garça, com detalhes tão sutis que pareciam ganhar vida. Algo dentro dele se despedaçou, como se a beleza da garça representasse tudo o que ele havia perdido. Ele a convidou para entrar, um ato que parecia simples, mas que desencadeou tempestades em sua vida. Ao cruzar o limiar da mansão, Amina não apenas adentrou o espaço físico, mas também a alma de Carlos. Ali, ele viu não somente uma mendiga, mas uma mulher forte e cheia de histórias. Cada palavra dela abria as janelas de sua vida, e em cada risada, Carlos sentia uma esperança que há muito fora enterrada. No entanto, Dona Mabel, a avó de Carlos, uma mulher de ferro e tradições rígidas, ficou furiosa ao descobrir a presença de Amina na casa. Para ela, manter a honra da família Almeida era uma questão sagrada. O que os vizinhos vão pensar? Repetia, a raiva. A cidade, com seu olhar crítico e ávido por escândalos, parecia invadir cada canto da mansão. Entre a pressão de sua avó e o desejo de ajudar Amina, Carlos se via dividido. Ele queria libertá-la, mas sabia que a sociedade não aceitaria. Assim, cada passo que eles davam juntos era um movimento contra as correntes invisíveis que os prendiam. Quando Amina começou a descobrir coisas sobre a história familiar de Carlos, uma conexão profunda brotava entre eles. Descobertas sombrias e reveladoras surgiam como fantasmas do passado, entrelaçando suas vidas de formas que nem imaginavam. Os dias passavam e a tensão aumentava. Carlos se via numa encruzilhada: lutar pelo amor que ele descobrira ou sucumbir às expectativas que amarravam sua vida. Uma escolha se apresentava, e com ela a urgência de resgatar o que havia perdido, ou sacrificar-se por Amina, a mulher que não apenas lhe trouxe esperança, mas revirou seu mundo. E assim, a tempestade da cidade ainda rugia lá fora, mas dentro daqui. Afinal, até onde eles estariam dispostos a ir em busca de liberdade e aceitação? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tempestade rugia lá fora, mas dentro da mansão uma nova batalha fervia. Carlos observava a mina, seu rosto iluminado pela luz suave que entrava pela janela. As palavras dela dançavam no ar. Mas ele ainda sentia o peso da pressão da avó. Entre risos e esfórias, um ruído ensurdecedor cortou o momento. Um estrondo. A porta da frente estourou e Dona Mabel fez uma entrada triunfal, como uma tempestade em pessoa. Carlos, o que está acontecendo aqui? Sua voz soou como um trovão, fazendo a mina congelar. O sorriso que antes brilhava no rosto dela se apagou, e o olhar penetrante da voz se fixou na mendiga. Você trouxe essa mulher para dentro de casa? Eu a conheci, Mabel. Ela... Carlos começou a protestar, mas a avó o interrompeu. Silêncio! Você tem noção do que está fazendo? O que vão pensar? Você, um homem da alta sociedade, com um destino tão promissor, se arrastando por causa de uma mendiga? A mina deu um passo atrás, mas Carlos não estava disposto a deixá-la ir. Ela não é apenas uma mendiga, Mabel. Ela é... De repente, um grito cortou o ar, num som agudo e desesperado. Carlos olhou para a mina e seus olhos se arregalaram. Ele estava segurando uma folha de papel em suas mãos tremendo. A garça que havia lhe dado momentos antes, agora desfeita em pedaços. A expressão dela se transformou em pânico. Carlos, você precisa me ouvir! Antes que pudesse entender, a mina começou a falar a plenos pulmões, sua voz embargada. A verdade é que eu não sou quem você pensa. Eu sou sua irmã. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Carlos sentiu o chão ruir sob seus pés. Como assim, irmã? Era impossível. Ele se lembrava de sua família, da tragédia que os havia separado. Uma história de abandono e perda. Mas não havia nenhuma menção de uma irmã. Você está mentindo! Gritou Carlos, mas a dúvida começou a se instalar. A memória começava a invadir sua mente. Pedaços de uma infância fragmentada, palavras sussurradas de sua mãe, um segredo guardado a 7 chaves. Meu verdadeiro nome é Amina Almeida. Eu fui dada como desaparecida, mas estou aqui. Vim até você para te encontrar. E agora não sei o que fazer. As palavras dela eram um eco do desespero. Dona Mabel, pálida como um fantasma, parecia quase paralisada. Você não pode ser. Isso é um absurdo! Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas de um medo aterrador. Se a cidade souber, tudo estará perdido. Carlos sentiu a adrenalina pulsar. A verdade que ele havia tentado evitar agora explodia em sua frente, revelando segredos ocultos e mentiras que sustentavam sua vida inteira. Ele não sabia em quem confiar. Ao olhar para a mina, seu peito se encheu de amor, culpa e compreensão. A história deles, tão entrelaçada e conturbada, os unia de maneira que ele nunca imaginara. O que fazer agora? A cidade, seu mundo, tudo poderia desmoronar. E ele estava no centro desta tempestade. As vozes pareciam longe. Enquanto ele tentava processar tudo que estava diante dele, a mina, a mulher que trouxe luz e esperança, agora trazia um peso que parecia insuportável. Carlos, você não pode me deixar.
Estamos juntos nisso. A mina implorou e a determinação em seu olhar era palpável. Apenas ali, naquele instante, entre o caos e a revelação, um novo destino se desenhava. Mas que preço eles teriam que pagar por essa verdade? E enquanto o trovão ribombava lá fora, Carlos olhou para os olhos dela e se deu conta de que, qualquer que fosse o caminho, eles teriam que enfrentá-lo juntos. Mas a pergunta permanecia: até onde estavam dispostos a ir nessa busca por liberdade e aceitação? E o que mais estava escondido à sombra daquela tempestade? Carlos olhou nos olhos de Amina, um turbilhão de emoções dentro dele. Ela havia revelado a verdade, e agora todo o seu mundo estava em suspensão. Mas antes que ele pudesse responder, um olhar de horror cruzou o rosto de Dona Mabel, cortando a tensão no ar. Você não pode ser! Ela balançou a cabeça, descontrolada. É impossível! Ninguém sabia. Amina, com o coração batendo forte, continuou. Eu não vim aqui para causar problemas, mas por que você me abandonou? Nossa mãe. Um barulho estrondoso abalou a mansão. Uma porta estourou ao lado. Carlos e Amina se viraram, assustados. E então, uma figura conhecida apareceu, uma sombra do passado. Ricardo, o primo de Carlos, um homem controlador e ambicioso, sempre em busca de poder. O que está acontecendo aqui? Sua presença era como uma tempestade que vinha somar ao caos. Ricardo, Carlos gritou, não é o que você está pensando. Mas Ricardo, com um sorriso sardônico, avançou. Parece que a família todos tem seus segredos. Mano, o que você fez com a sua vida? Uma mendiga? E agora uma irmã perdida? Isso é preocupante, Carlos. O caos despencou ao mesmo tempo em que ele levantava o celular. Era a sua arma. Votei em você como novo CEO da Almeida Industries. Mas esse escândalo pode destruir tudo. A mina começou a tremer, percebendo que a pressão não vinha apenas da avó. Carlos se sentiu perdido. Ele não tinha ideia do que Ricardo pretendia fazer com essa informação. Você não pode usar isso contra mim! Gritou, desesperado. Parar com isso, Carlos! Esse é o seu futuro! Pode acabar com a nossa empresa, com a sua imagem! Ricardo riu, um riso frio. A cidade inteira não vai querer saber mais sobre o herdeiro que se importa com uma qualquer. Dona Mabel, pálida, sussurrou. Se a verdade sair, tudo estará perdido. Carlos estava entre o amor por Amina e o desejo de proteger sua família. Mas ele sentiu que algo estava se quebrando. A atmosfera estava carregada. O olhar de Amina, que antes irradiava esperança, agora se tornava um eco de terror. Carlos, você precisa me proteger. Amina implorou, mas as palavras dela soaram sozinhas em meio à confusão. Ricardo deu um passo à frente, a fúria crescendo. A verdade machuca. A família Almeida tem um padrão a manter. A cidade vai te crucificar, Carlos. Você vai se afundar nesse abismo por causa dela? Ele apontou para Amina. De súbito, um grito cortou o ar, vindo de fora de la mansão. Os três se viraram para ver uma multidão agitada na rua. Eles sabem. A imprensa, a cidade inteira está aqui. O pânico tomou conta do rosto de Carlos. Você fez um estrago, Amina. A voz cortante de Ricardo gritava. Você vai fazer ele perder tudo. A única mulher que pode arruinar a vida dele. Carlos sentiu a pressão ao seu redor. Como um nó apertado em seu peito. Uma verdade começou a ressoar dentro dele. Ele olhou para Amina e viu não apenas esperança,
mas também o espírito indomável, um vínculo que não deveria existir. Você não é a culpada aqui, gritou. Mas ele sabia que não era isso que o mundo pensava. Entre o ruído e a escuridão, Carlos olhou para Ricardo e viu algo mais por trás da ambição. O que está por trás de você, Ricardo? O que você não me disse? Os olhares se cruzaram e em um instante, Carlos percebeu. O primo não era apenas um homem envenenado pelo próprio ego, mas alguém disposto a qualquer coisa para conquistar o controle. O sorriso de Ricardo se suavizou, revelando um segredo guardado a ferro e fogo. Você realmente não sabe, murmurou Ricardo. O que você é, no fundo? Um peso na voz de Ricardo fez o coração de Carlos apreender. O ar estava carregado. O que mais estava escondido? Que mais ele ainda não sabia sobre si mesmo ou sobre a mina? E a cidade? O escândalo estava apenas começando. A tempestade lá fora parecia um presságio. Carlos estava prestes a descobrir que as verdades que ele acreditava saber eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Algo que os ligava, que mudaria tudo. Toda a sua vida. Carlos olhou nos olhos de Amina, um turbilhão de emoções dentro dele. A revelação dela reverberava em sua mente como um eco distorcido. Mas antes que ele pudesse processar, o olhar de horror de Dona Mabel cortou o ar e a tensão era palpável. Ricardo, mais próximo agora, sorriu maliciosamente, como se acabasse de ganhar um jogo que estava jogando há anos. Você realmente não sabe, murmurou Ricardo, revelando um segredo que poderia abalar o mundo refinado da família Almeida. Carlos sentiu o coração acelerar. O tio, um homem em que confiava, tinha uma expressão de medo e raiva que o deixava inquieto. Há um motivo pelo qual você nunca ouviu falar de Amina. Algo maior, continuou Ricardo, sua voz baixa e carregada. Que motivo é esse? Gritava Carlos, a adrenalina correndo em suas veias. Ele não podia permitir que a tensão se transformasse em pânico. Se você sabe alguma coisa, fale agora. Ricardo se aproximou, inclinando-se, quase como se estivesse compartilhando um segredo. Sua família não é quem você acha que é, Carlos. Você não é uma Almeida. Você é filho de alguém muito mais importante. E sua mãe? Ela não morreu como todos pensam. Ela foi forçada a deixar você, seu verdadeiro legado. Você? Você é o herdeiro de uma fortuna muito maior. E a mina é a última conexão que você tem. O que ele disse foi como um golpe. Carlos sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. A mina era sua irmã, e agora a unificação deles era revelada a um novo nível de complexidade. Não! Isso não faz sentido! Carlos gritou, sua voz cheia de desespero. A mina, que parecia tão forte, agora estava pálida, a angústia em seu olhar refletindo a confusão. Você está mentindo, Ricardo. Isso é uma jogada para desestabilizar a situação. Carlos se jogou na defesa, mas o olhar de Amina fazia o coração dele apertar. Ela não estava apenas atenta às palavras de Ricardo, mas mergulhada em suas próprias memórias nebulosas. Os detalhes da infância dela começavam a se encaixar, mas a verdade era angustiante. Então, do lado de fora, um estampido ensurdecedor ecoou. O vidro da janela estourou, espalhando estilhaços pelo chão. Pessoas começaram a gritar, e o som de sirenes cortava o ar pesado. Carlos e Amina se entreolharam, ambos paralisados. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a voz trêmula. Ricardo, agora com um sorriso malévolo, olhou para a multidão que se aglomerava na calçada. Eles sabem, Carlos.
O escândalo não vai apenas desmoronar sua família. Eles vão atrás da verdade. Ele apontou para a janela quebrada e Carlos virou a cabeça rapidamente. Videomakers e repórteres estavam na calçada, todos apontando lentes para dentro da mansão. O quê? Carlos exclamou. A pressão estava imensa. A cidade inteira estava prestes a descobrir os segredos que tanto tentaram esconder. Você não pode deixar isso acontecer, Carlos! Amina gritou, seus olhos clamando por ação. Nós precisamos sair daqui! Carlos pegou a mão dela e a conexão foi instantânea, eletrizante. Mas por onde? Não temos para onde ir. Ele estava prestes a entrar em pânico. Pela porta dos fundos. Vamos sair antes que seja tarde demais. Amina insistiu, puxando-o com determinação. Mas antes que eles pudessem se mover, um novo grito ecoou. Carlos se virou e viu Dona Mabel desmoronando. Ela havia caído no chão, sua pele pálida e pingando de suor. Não, não pode ser verdade! Ela chorava, e cada palavra parecia um golpe a mais na estrutura que sustentava a família. Todo esse tempo eu guardei o segredo. O que eles vão pensar? Carlos sentiu um nó na garganta. A revelação e o caos se entrelaçam, ameaçando consumir tudo ao seu redor. E no meio de tudo isso, uma pergunta ecoava. Até onde ele estava disposto a ir para proteger sua nova família? E o que mais ainda estava escondido sob as camadas muradas de tensão? Enquanto o barulho da multidão aumentava, Carlos olhou para a mina e a urgência tomou conta dele. Era hora de agir. Mas o que mais estava à espreita nas sombras dessa tempestade, prestes a explodir? Carlos sentiu o coração disparar. Era como se tudo estivesse desmoronando na sua frente. A verdade sobre a mina, sobre o que Ricardo havia dito, tudo girava em sua mente em um turbilhão. As sirenes de fora se misturavam ao barulho de sua avó chorando no chão. A atmosfera estava densa, quase insuportável. Amina, você é minha irmã? Ele mal conseguia articular. O olhar dela era um mar de confusão e medo. Ele notou suas mãos tremendo e foi isso que o despertou para a urgência da situação. Ricardo estava ali, sorrindo como um predador prestes a atacar. Não podemos ficar aqui. Amina gritou novamente, puxando a mão de Carlos, mas a multidão do lado de fora era um caos. Ele viu repórteres, luzes de câmeras piscando como estrelas e uma noite aterrorizante. Eles estão vindo, Carlos. Precisamos sair agora. Carlos hesitou, observando a expressão desesperada de Amina. Mas, de repente, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da frente foi arrombada e vários homens uniformizados invadiram a casa. Polícia! Todos para o chão! Um deles gritou, e a cena se transformou em um verdadeiro pandemônio. Os gritos de Amina se perderam em meio à gritaria. Carlos estava paralisado. As mãos da polícia estavam algemando Ricardo, que apenas ria, como se tivesse ganhado o jogo. Vocês não vão conseguir escapar da verdade! Ele gritou, ainda com aquele sorriso frio. Os policiais foram em direção a Dona Mabel, que estava agora encostada na parede, o rosto pálido, como se a vida tivesse sido drenada dela. Você não pode levar minha mãe. Não é o que parece. Carlos gritou, mas a confusão era geral. Os homens em uniforme não estavam interessados nas palavras dele. Foi então que tudo mudou novamente. Um homem mais velho com uma expressão severa se aproximou de Carlos. Carlos Almeida, estamos aqui para proteger você. Seu tio está sob investigação. A situação é grave e... temos mais a dizer. Amina olhou para Carlos, seu olhar implorando por respostas.
Mas a verdade se tornava cada vez mais distante. O que está acontecendo? Ela questionou em um sussurro, seus olhos cheios de desespero. O policial viu os dois juntos e hesitou. Vocês precisam saber, existe uma ligação entre você dois que vai além do que foi revelado. A verdadeira razão pela qual eu estou aqui é que... Carlos prendeu a respiração enquanto o homem fazia uma pausa, como se tivesse que escolher as palavras cuidadosamente. Amina, você não é só irmã de Carlos. Você é também a única herdeira do que restou da fortuna da família. E o que você não sabe é que sua vida está em perigo. A verdade sobre sua história, o que aconteceu com sua mãe, não é o que pensaram. Mas antes que ele pudesse terminar, um tiro ecoou na mansão. O mundo de Carlos virou um pesadelo. A explosão de vidro, os gritos das pessoas. Tudo se misturou em um caos absoluto. Ele se virou para Amina, e o choque em seu rosto seria a única coisa que ele conseguiria lembrar. Carlos! Amina gritou, mas era tarde demais. Ele a viu caindo e seu coração parou. O mundo todo se desfez ao seu redor. Não, não, Amina! Carlos deslizou até ela, segurando seu corpo. O sangue escorria por suas mãos. A visão se tornou um borrão, e ele sabia que tudo havia mudado para sempre. As revelações, os segredos, a batalha pela aceitação, tudo se tornou um eco distante, apenas ali entre a vida e a morte. Carlos se deu conta de que tudo o que ele acreditava saber sobre sua família, sobre Amina, estava prestes a se transformar em algo muito mais complexo. Ele precisava saber a verdade. E agora tinha um novo motivo: salvar a única pessoa que ainda dava sentido à sua vida. Mas como? E, acima de tudo, quem mais estava por trás disso tudo? Carlos se ajoelhou ao lado de Amina, segurando seu corpo, sentindo o calor dela se esvair a cada segundo. A vida estava escapando como areia entre os dedos. Não, Amina, por favor! Suas palavras eram um sussurro agonizante, a dor compressando seu peito. Os policiais começaram a se mover, tentando controlar a multidão que se formava do lado de fora. Os gritos da imprensa eram ensurdecedores, mas nada se comparava ao desespero que invadia a mansão. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida ao redor dele. "Preciso de ajuda! Alguém, por favor!" gritou Carlos, a voz tremendo, enquanto seus olhos se preenchiam de lágrimas. Mas a conexão com Amina, aquele olhar profundo, aquele amor recém-descoberto, estava se apagando rapidamente. Ele não podia deixar que isso acontecesse. "Eu não consigo viver sem você", ele murmurou, desesperado. Então, ao fundo, a porta da frente da mansão se abriu novamente. Uma figura conhecida surgiu na entrada, transparecendo uma confiança estranha, quase sombria. Era Priscila, a ex-noiva de Carlos. "Carlos, o que você fez?" ela ordenou. O olhar dela estava fixo em Amina, e Carlos sentiu um nó se apertar em seu estômago. A presença dela era como uma sombra que lançava peso sobre a cena. O que ela estava fazendo ali não fazia sentido. "Priscila, não agora!" Carlos se virou, completamente alheio à sua presença. Mas a expressão de Priscila não se desvaneceu. Ela se aproximou e, no movimento, Carlos percebeu que havia algo em suas mãos. Um dispositivo. Um controle remoto.
Você não sabe o que está acontecendo aqui, Carlos. Você não pode descobrir a verdade. Não pode deixar ela viver. Tudo aconteceu em um instante. Priscila pressionou um botão e, com isso, um clarão iluminou a sala. As luzes piscavam e um som ensurdecedor de explosões ecoou do lado de fora. A mesa foi arremessada e Carlos caiu para o lado, enquanto a mina começou a convulsionar nas suas mãos. O pânico tomou conta da mansão e o caos se intensificou. Não! Para! O que você está fazendo? Gritou Carlos, lutando para se erguer, enquanto as sombras dançavam em sua visão. A multidão do lado de fora começava a gritar também, mas agora havia uma nova mensagem. Os repórteres não apenas documentavam a cena, mas estavam em plena batalha. Você precisa entender, Carlos. Este não é apenas um acidente. Seu legado, sua história, está todo interligado a ela. Priscila gritou, mas as palavras dela eram engolidas pelo clamor. No meio da confusão, o rosto de Amina pareceu iluminar-se com um entendimento profundo. Carlos, existe algo que você não sabe. Ela disse, seus olhos brilhando. Há uma razão para eu ter aparecido na sua vida. É sobre os Almeida. É uma conexão ancestral. Enquanto Carlos tentava compreender o que estava acontecendo, seu telefone começou a vibrar no bolso. Ele se apreensou em pegá-lo, mas a tela mostrava uma mensagem que o paralisou. A verdade sobre você e a mina está muito mais profunda do que imaginam. Vocês devem descobrir antes que seja tarde. Ela é teu, número desconhecido. Carlos, você tem que confiar em mim. A mina implorava, mas o caos só aumentava. A casa estava agora em desespero total e a sensação de que tudo estava se quebrando em pedaços foi quase palpável. O chão tremeu e um clarão iluminou o céu escuro, como se o universo estivesse respondendo ao colapso. Carlos! A voz de Priscila rompeu o momento. Meu pai, ele tem a resposta que você precisa. Mas você precisa escolher ficar aqui e perder tudo, ou ir com ele e descobrir o que está por trás de tudo isso. A tensão aumentava, e Carlos se viu diante de uma decisão impossível. Ele olhou para a mina, os olhos dela preenchidos de previsões e promessas. O que você vai fazer? Perguntou ela. E no fundo, Carlos sabia que qualquer movimento que fizesse agora mudaria o cenário. O que estava por vir e o que ele realmente estava prestes a descobrir? O peso da escolha que ele tinha nas mãos agora pesava mais do que toda a dor que sentia. Uma escolha que poderia mudar não apenas suas vidas, mas a verdade de quem eles realmente eram. Carlos olhou para a mina e a confusão em seu olhar parecia refletir a tempestade dentro dele. O que você sabe, Amina? O que está acontecendo? Ela ia responder, mas o caos em volta era como um furacão, cortando qualquer tentativa de comunicar algo. A voz tensa de Priscila ressoava em sua mente, também martelando suas certezas. O celular continuava a vibrar na mão, mas Carlos não conseguia desgrudar seu olhar de Amina. Antes que algo mais pudesse ser dito, um tremor profundo ocorreu sob seus pés. A casa inteira começou a balançar e muitos gritos se misturaram. A porta da frente foi arrombada novamente, lançando um novo grupo de policiais, armados e explosivos, já prontos para agir. Estamos evacuando a área! Todos evacuem agora! Gritou um dos oficiais, mas a voz dele mal pôde ser ouvida por cima do clamor. Carlos sentiu que o mundo estava desmoronando. Amina! Por favor, você precisa se levantar.
Ele tentava ajudar, mas a mina parecia paralisada, ainda assimilando tudo. Então, Priscila deu um passo à frente. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Disse com um tom enigmático. E então, o inesperado. Um grito atravessou a sala. Era de Dona Mabel. Ela, ainda encostada na parede, parecia ter visto um fantasma. Você não pode fazer isso! Não, não, não! Ela repetia, com o rosto em pura agonia. Foi então que uma expressão de horror se apoderou dela. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Carlos olhou novamente para a avó, com uma mistura de confusão e medo, e nessa hora ele entendia. Havia algo mais que ela não disse, algo que a ligava ao que estava prestes a desmoronar. O que você sabe sobre a mina e sobre mim? Carlos perguntou, a urgência em sua voz se intensificando. Dona Mabel hesitou, mas o olhar dela parecia súplica. A mina, ela não é a única irmã, Carlos. Existem mais segredos. E você possui algo que pode mudar tudo. O que ela disse fez o coração de Carlos disparar. A mina também ouviu. A expressão dela estava cheia de dúvidas e medos. O que você quer dizer com isso? O que temos exatamente? A mina exigiu. Você não sabe? A verdade sobre suas ligações? Dona Mabel tentou. Mas o que mais teria para ser revelado? Carlos percebeu que estava em uma cortina de mistério. Mas não teve tempo para pensar. O chão tremeu novamente e uma parede estourou com um barulho ensurdecedor. Os repórteres começaram a invadir a casa. Câmeras e vozes agudas transformaram a cena em um filme de horror. Carlos estendeu a mão para a mina, agarrando-a com firmeza, tentando passar segurança. E, enquanto isso, Priscila parecia se deliciar com o caos que a cercava. É agora ou nunca, Carlos! Se você não descobrir o que está realmente acontecendo, será tarde demais. Ela gritou, com um ardor que ele nunca tinha visto nela. O desconforto em sua voz tinha um eco de verdade, e Carlos já não sabia em quem confiar. Mas antes que pudesse decidir, algo ainda mais impactante aconteceu. A imagem de Ricardo, emergindo da multidão, surgiu como um espectro do passado. Ha! Mas que lindo reencontro! Comentou profano. Vocês todos não têm ideia do que a verdade pode fazer. Ele tinha um sorriso presunçoso, mas algo mais estava em suas mãos. Um tablet com imagens que Carlos nunca esqueceria. Ele acionou o dispositivo e uma gravação começou. A tela mostrava um rosto conhecido, um rosto que Carlos tinha certeza que estava morto. Era sua mãe, viva! A gravação a mostrava em um lugar que Carlos não reconhecia, cercada por pessoas obscuras. E a frase que ela dizia era aterradora. Carlos, você precisa saber que é parte de algo muito maior. Você é o verdadeiro herdeiro de um legado que eles vão fazer de tudo para manter sob controle. A respiração de Carlos falhou. O que era aquilo? Ele olhou para a mina, que agora estava pálida, os olhos cheios de lágrimas. Os segredos pareciam se multiplicar e todo o mundo que ele conhecia estava prestes a explodir em 1000 pedaços. Você nunca soube a verdade sobre seu pai, Carlos! Gritou Ricardo, os olhos brilhando de triunfo. Mas está na hora de você ouvir. Reagrupe-se ou perderá tudo. A multidão lá fora parecia cada vez mais próxima, os gritos aumentando, e enquanto Carlos lutava para entender o que estava acontecendo, a única coisa clara foi o pavor que se instalou em seu coração.
O que mais ainda estava escondido? O que ele realmente era? O que aconteceria com Amina e com sua avó? E como ele agora poderia proteger aqueles que amava diante de segredos tão devastadores? A tempestade tinha só começado e, com certeza, o horizonte carregava outros desafios, prontos para desabar sobre suas cabeças. Carlos ficou paralisado, olhando para a tela que se acendia com a imagem da mãe, viva. A voz dela ecoava pela sala, e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. A declaração de Ricardo pesava sobre ele como uma tempestade prestes a estourar. Amina apertou a mão dele, seus olhos arregalados, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. Carlos, precisamos sair agora! Amina implorou, mas a atenção dele estava completamente voltada para a tela. A mãe, em uma situação que parecia tão distante, falava com uma urgência que parecia transcendir o tempo. E então, uma voz familiar cortou o ar. Carlos, não vale a pena. A voz firme de Dona Mabel fez todos os olhos se voltarem para ela. A expressão dela estava intensa. A verdade sobre sua mãe não é como você pensa. Há coisas que não foram ditas. O coração de Carlos disparou. O que Dona Mabel sabia? O que você está dizendo, avó? Carlos perguntou, sua voz rangendo de tensão. Ela teve que fazer escolhas, Carlos. Você não sabe a profundidade disso. A voz dela falhou, e Carlos viu as lágrimas caírem. Ele queria entender, mas a certeza de que a revelação estava tirando o chão de seus pés era esmagadora. Carlos, a herança é perigosa. Ricardo interrompeu, e a risada dele era como um eco de um pesadelo. Você realmente acha que isso acaba em segredos? Você precisa se decidir agora. Vai ficar em pé ou vai para o fundo do poço com ela? O caos envolvia a casa. A multidão do lado de fora estava se aproximando e Carlos podia ouvir as sirenes cada vez mais perto. O tiro que tinha sido disparado ecoou em seu coração um chamado desesperado. Mas, antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor invadiu a casa. A porta dos fundos foi arrombada com toda a força, e uma figura alta e sombria entrou. Era um homem vestido com um sobretudo escuro, seu rosto escondido sob o capuz. Ele avançou rapidamente até Carlos e, com um gesto, fez a sala inteira ficar em silêncio. Eu sou o que você não sabia que precisava conhecer, disse o homem, sua voz baixa e ameaçadora. Ele apontou para Carlos e Amina. Vocês são mais do que apenas irmãos. Vocês são a chave de algo muito maior. O ar ficou quente e todos pareciam estar segurando a respiração. O que você quer dizer com isso? Carlos exigiu, mas a voz do homem continha uma segurança que o apavorava. Seu verdadeiro legado está mais conectado ao que aconteceu com sua mãe. E o que aconteceu com ela não foi um acidente, disse o homem, olhando para eles com olhos intensos. Vocês dois têm um papel, e não são apenas marionetes de uma tragédia. Antes que ele pudesse continuar, novamente um barulho estourou. Era Ricardo, ainda rindo, mas agora com um olhar de desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo! Não brinquem com forças que não entendem! O homem girou sobre os calcanhares e, sem hesitação, caminhou em direção a Ricardo com uma expressão que prometia destruição. Você não deveria estar aqui, Ricardo. Você foi um passo em falso e agora está em perigo. E então, o homem puxou algo do bolso, um dispositivo reluzente
que brilhava com uma luz sinistra. Se você ativar isso, haverá consequências. Fale a verdade, ou você vai perder mais do que apenas a posição social que acha que tem. Ele pressionou um botão e algo nas sombras se agitava. O pânico tomou conta e Carlos olhou para a mina. Ele sentia o caos ao seu redor, o desespero tomando formas de alucinações. O que está acontecendo? Carlos perguntou, a voz trêmula. Você está falando de um legado, mas o que isso significa? O homem olhou para eles e por um breve momento, o que parecia ser determinação se misturou a algo mais profundo. Significa que a verdade que vocês revelarem definirá não só o futuro de vocês, mas o futuro de muitos. E as vidas que vocês pensaram que perderam podem não estar tão distantes assim. Antes que pudéssemos processar, um rugido ecoou pela sala. O barulho das sirenes ficou mais intenso e em um piscar de olhos, a casa estava cercada. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele estava em um labirinto de verdades e mentiras. E agora, a casa cheia de segredos não era mais um abrigo. Tornou-se uma armadilha. O que estava prestes a acontecer? Carlos olhou para a mina. E a incerteza no ar era pesada. O tempo estava se esgotando. E a verdade parecia ser a única saída. Mas e se a verdade fosse ainda mais devastadora do que poderiam imaginar? E quem realmente eram eles, no fim das contas, se até mesmo o passado não era o que parecia? Carlos sentiu o coração bater mais rápido. A pressão do momento o prendia. O olhar do homem misterioso refletia determinação. Mas ele estava mais preocupado com a verdade brutal sobre sua mãe e os segredos devastadores. A mina segurava sua mão. A conexão deles, um porto seguro em meio ao caos. Carlos, precisamos sair agora! Sua voz estava cheia de urgência. Antes que pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo. A figura do policial que tinha entrado antes reapareceu, desta vez com uma expressão de horror estampada no rosto. Não! Eles estão vindo! Gritou ele, olhando para a multidão que se aglomerava. A confusão aumentou. A tensão baile em uma corda bamba. Carlos fez um movimento rápido para a mina, mas o homem no sobretudo escuro piscou os olhos. Apenas 2 segundos que pareceram eternidade. A verdade great os ligará, Carlos. Não ignorem isso. Sua voz era firme, mas, em meio ao pânico, quem poderia ouvi-lo? Ricardo, ainda na sala, estava em um frenesi, um caos que intensificava o que se desenrolava. Você não pode fazer isso! Você não sabe o que vai descobrir! Ele estava apavorado, mas havia algo mais no seu olhar. Carlos percebeu um chão tremeluzente sob suas palavras. Algo que estava prestes a ruir. De repente, um brilho ofuscante iluminou a sala. Um estrondo acompanhou a luz, seguido por um grito doloroso. Era a Dona Mabel. Não, você não pode! A cena foi instantânea. Ela caiu como se o peso da verdade a consumisse. Carlos virou-se, os olhos fixos em sua avó. Um medo profundo tomando conta. A mina estava ao seu lado, assustada, mas Carlos não conseguia desconectar os olhos da cena à sua frente. O homem no sobretudo aproximou-se de Dona Mabel. Você sabia, não sabia? Tudo o que escondia era dele. A revelação ficou no ar, tirando o fôlego de todos. Dele? Quem deles? O pensamento girava dentro da cabeça de Carlos como um demônio, ansioso por sair. Ele mal conseguiu respirar. Um nó formou na garganta.
O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Sobre nós? Ela protegeu você? Não tem ideia do que está acontecendo? Gritou Ricardo, sua voz rasgada de angústia. A multidão do lado de fora estava agora quase na porta. Uma avalanche de som que se intensificava. Dona Mabel, respirando com dificuldade, olhou para Carlos, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sempre quis te proteger, Carlos. A verdade pode não ser o que você espera. Ela parecia prestes a desmaiar, a vida se esvaindo de seu corpo. Mas a força dela era inigualável. Desculpe por tudo isso, murmurei, seus olhos vazios com um cansado peso de segredos. E de repente, tudo se conectou na mente de Carlos, uma dor aguda de lembranças. Um movimento rápido atrás dele. O homem do sobretudo avançou, mas a figura de Amina o interrompeu. Carlos, olhe! Ela gritou, apontando diretamente para Ricardo. O semblante de Ricardo estava pálido, a emoção transformando sua face. Mas foi nesse exato momento que a cerimônia assumiu feições completamente diferentes. O homem no sobretudo lançou um olhar sério para Ricardo. Você é o filho da traição. Seu pai nunca deveria ter se metido com isso. As palavras iam se acumulando como um golpe após o outro, e a sala inteira se sacudiu com a revelação. Eu sou o quê? Ricardo rugiu, mas se pôs em plena defensiva. Você não sabe do que está falando, louco! Havia um desespero em sua voz que ecoava entre os outros, tumulto nas emoções a cada segundo que passava. A verdade estava se desabando. Nesse momento, uma explosão interna reverberou pela casa. As janelas estouraram. Os gritos de lá fora tornaram-se ensurdecedores e todo o cerco virou um pesadelo. Carlos lançou um olhar para Amina. O desespero e a confusão refletidos em seus olhos. Carlos, Amina e Dona Mabel, mesmo em meio ao caos, se encontraram de uma maneira única e plena. Uma ligação que não poderia mais ser quebrada, mesmo diante das revelações mais horripilantes. E, enquanto tudo parecia estar desmoronando, uma luz de esperança brilhava em meio à escuridão. Mas a que custo? A verdade estava prestes a ser revelada, e Carlos sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O que mais está escondido? Ele sussurrou. Um misto de medo e expectativa, sem saber o que realmente estava prestes a descobrir. A tensão era palpável. Carlos estava de joelhos ao lado de Amina, sentindo sua respiração cada vez mais fraca. O caos ao redor parecia distante, quase como se tudo tivesse parado. Ele segurou a mão dela com força, os sentidos aguçados, os olhos fixos nela, implorando para que aquele momento não acabasse. Amina, você precisa lutar. Não pode me deixar. Ele disse, a voz embargada, o coração quase estourando. Dona Mabel, ainda encostada na parede, parecia ter se perdido no tempo e no espaço. A verdade? Não leve isso tão a sério, Carlos. É mais complexo do que você imagina. Ela gritou do fundo da sala, o pânico em sua voz. Mas Carlos estava mais focado em Amina, nas sombras que dançavam ao redor deles, enquanto um novo futuro parecia se desenhar. Por favor, não me deixe, Amina murmurou, o olhar dela perdendo o brilho. E foi nesse instante, quando tudo parecia prestes a desmoronar, que a figura do homem misterioso avançou novamente. Vamos, eu posso ajudar! Ele estava sem medo, com um olhar decidido. O que você precisa fazer é acreditar. A verdade não morre. Ela apenas espera pelo momento certo para ser revelada. Carlos olhou para ele, confuso,
mas ao mesmo tempo esperançoso. O que você sabe sobre a minha mãe? O que está em jogo aqui? As palavras escaparam. Ele precisava entender. Precisava de respostas. Vocês têm um legado, algo precioso que pode mudar tudo. Mas para isso, precisam se unir e enfrentar o que está por vir. O homem continuou, os olhos brilhando, com uma verdade inabalável. E, enquanto Ricardo assistia, sua expressão distorcida de raiva e desespero, Carlos percebeu que o tempo estava se esgotando. Não havia mais como hesitar. Ele olhou para a mina, agora quase caída, e aquilo foi o suficiente para acioná-lo. Eu não vou deixar você morrer. Não de jeito nenhum. O que quer que tenha que fazer, nós vamos fazer juntos, gritou, uma nova determinação emergindo dentro dele. E com isso, ele, a mina e Dona Mabel uniram suas forças. Um silêncio absoluto envolveu o ambiente. A multidão lá fora parecia ter puxado o tempo para um apagão estranho. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. Eles precisavam confiar. Dona Mabel, ainda em choque, olhou para Carlos. Se você acredita que isso pode mudar tudo, então faça. Lute pela verdade. As palavras dela ressoavam como um eco poderoso. E então, naquele momento de pura intensidade, Carlos segurou as mãos de Amina e olhou profundamente em seus olhos. Você é mais do que apenas minha irmã. Nós somos uma família e vamos descobrir o que está por trás de tudo isso. A multidão do lado de fora começava a se agitar. O homem misterioso pegou um dispositivo de dentro do bolso. Agora, leiam isso! Gritou. Mas a cena já estava em transformação. Um brilho de luz percorreu a sala. E então Carlos e a mina, em um último ato, desataram as mãos um do outro, prontos para enfrentar o futuro. E no último olhar que trocaram, havia um entendimento silencioso. O destino aguardava. O que aconteceria agora? As dúvidas se esvaziavam, mas novas perguntas surgiam ao mesmo tempo. Eles sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Mas antes que pudessem piscar, a cena mudou novamente. Luzes contatos na frente da mansão. Carlos olhou, temendo o que veria. E a pergunta soava, ecoando nas paredes. Até onde eles teriam que ir para descobrir a verdade? Ei, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio, então não perca a chance.